Olá pessoal, bem-vindo ao canal do Pedro Cavalero Java para iniciantes. Hoje eu vou gravar aqui a palestra que eu vou fazer lá na TDC. Lógico que vocês estão assistindo aqui agora, já passou essa palestra lá no TDC, ok? Estou gravando aqui com meu amigo Ednelson Oliveira, né? Grande coronel, engenheiro da aeronáutica, parceiro de longas eras aí com Java, desenvolvimento. Eu pedi para ele me acompanhar aqui nessa palestra para que eu possa testar ela aqui para vocês, tá bom? Então hoje a palestra do que eu vou fazer no TDC agora, 2023, chama Libere o Deploy na Sexta. Tema extremamente polêmico aqui, eu sei que é polêmico, né? E na realidade são 5 dicas de um sistema real, né, para criar os nossos testes de integração com APIs externas. O que a grande o que eu quero aqui é contar um pouco da história de uma história nesse sistema nosso e o que a gente fez para facilitar a nossa vida e a gente poder fazer o deploy na sexta-feira, beleza? Então, então tá bom. Ó, bem, a história começa num sábado de carnaval, né? Eu, obviamente, como todo bom desenvolvedor, tava mais ou menos desse jeito, como vocês estão vendo aí na imagem. É, na realidade, não, né? Provavelmente eu estava mais desse estilo aí, como bom desenvolvedor. E aí toca o telefone, também não, né? Na realidade, toca o Slack. Afinal de contas, o desenvolvedor tem o Slack no celular e isso fica pitando o tempo todo. E o que era, na realidade, o meu chefe falando, dizendo assim: olha, aconteceu alguma coisa com o nosso sistema lá, tá com um comportamento estranho. Eu tô vendo aqui alguns usuários sendo validados que não deveriam ser validados. E isso é um problema, né? Podemos estar perdendo dinheiro. Eu falei, bem, uau, o que será que aconteceu? Né? Passa-se o tempo, a gente começa a parar para olhar e ver o que tem que fazer e descubro que tem a ver com alguma coisa que aconteceu na integração com a API externa. Eu pensei, meu Deus do céu. Obviamente que durante aquele momento as coisas estavam pegando fogo, mas eu fiquei pensando, meu, como é que a gente deve fazer, né? O que eu posso fazer para facilitar a, a minha vida e ter menos problemas com esse tipo de integração com a API externa, sabe? Como é que eu consigo me preparar o meu sistema para problemas que a gente possa ter com APIs externas? Afinal de contas, os nossos sistemas hoje todos têm muitas integrações. Então a gente não tem. É muito raro agora um sistema ser nosso, ele só tem coisas internas nossas sem ter nenhum tipo de integração. Às vezes tem muitas até. Né? Lógico, como é que a gente se prepara para isso? Você vai dizer, testes, Pedro, é só montar um montão de testes. E sim, é só botar um montão de testes. Mas não é, obviamente, não é só isso, não é qualquer teste que eu tenho que fazer aqui. Né? Então, o que eu quero fazer é que a gente possa. O que eu quero fazer aqui nesse momento dessa palestra é que a gente possa, então, discutir um pouco sobre que tipo de testes eu posso fazer nesse caso. E como é que eu posso me preparar para um sábado de carnaval, ter um sábado de carnaval tranquilo. Né? Bem, para isso, deixa eu dar uma ilustração de como é que é o sistema que eu estou falando aqui. Né? O meu serviço ele tem integrações. Então ele tem integrações com sistemas externos, serviços externos. Né? Serviços externos eu quero dizer serviços que não estão sob meu controle, são serviços de terceiros realmente. Tá? Serviços de monitoramento, né? Algumas vezes estão sob meu controle, algumas vezes não. No meu caso, por exemplo, não. Os sistema de monitoramento são sistemas externos também, né? Que são integrados. E também nós temos integrações com sistemas internos. Eu tenho sistemas que são meus mesmo e que eu posso conversar com eles através do meu serviço. Então nós temos esses diferentes tipos de integrações que a gente precisa lidar, né? E cada um deles pode me dar algum tipo de problema. Certo? Então, eu vou fazer um exemplo aqui, só para a gente ter uma ideia em termos de código, sobre o meu serviço. Então, o meu serviço, criei aqui um código em Python, tá? Usando o Flask, né? Uma API bem simples, e eu criei aqui uma ideia de criar um serviço que vai me retornar as notícias pelo país.
Então, eu tenho aqui um serviço que se eu chamar /news/BR, ele retorna notícias de BR, /news/US retorna notícias dos Estados Unidos, etc. Né? E então, eu tenho um controller aqui que me dá essas APIs, que retorna essas chamadas. E as chamadas usam essa News API. Eu criei esse módulo de News API que integra com essa API externa, e é uma API externa realmente, né? Essa News API é uma API aberta, se você for procurar na internet, você acha ela, newsapi.org, né? Ela está aí disponível, tá? Essas duas partes de baixo aqui são só tratamento de erro, né? Caso aconteça algum tipo de erro, o que é que eu retorno para o usuário? Então aqui eu retorno 400 se eu tiver essa exception, chamada myNewsException, e se não souber que exception que deu, eu retorno 500, que basicamente quando acontece alguma coisa que eu não sabia, que não estava tratado, a gente retorna 500. Beleza? Então, basicamente esse que é o meu serviço que eu vou exemplificar aqui. E só para vocês terem uma ideia de como é que é essa implementação da News API, é basicamente uma chamada para a News API, passando alguns parâmetros, que é o país e a nossa chave, certo? E fazendo uma get na URL que a gente está falando. Simples assim, tá? Se você olhar aí na setinha, é só um request. E aí, se o request for 200, ou seja, se der tudo certo, ele retorna o resultado. Se não, ele dá uma exception. Sim, bem direto, mas ele tem bastante coisas daquilo que a gente quer mostrar aqui. Tá? E eu também preciso explicar para vocês que a gente está falando aqui de testes de integração. Sabe? Testes de integração tem muitas formas de você interpretar o que isso significa. Se você perguntar para várias pessoas, cada um fala de um jeito o que é um teste de integração. Então eu vou me ater aqui à definição que o nosso querido Martin Fowler deu nesse fantástico artigo chamado Teste de Integração. É um artigo maravilhoso, eu indico para todo mundo. Né? E ele dá algumas definições sobre o que ele considera teste de integração. Tá? Então ele chama de Broad Integration Tests aqueles que são os testes que você executa contra serviços externos que estão ligados. Lembra o nosso sistema lá, né? O meu sistema tem várias formas de integração externa. Então ele diz que para fazer os Broad Integration Tests, ele precisa acessar esses serviços externos e esses serviços externos têm que estar ligados. Tá ok? Então essa que é a ideia aqui do Broad, ou seja, um teste em que todos os serviços estão ligados, inclusive os que não dependem de você. Aí ele também define um muito interessante, que é o que eu vou tratar bastante aqui, que são os Narrow Integration Tests. Eles são narrow porque eles são mais focados, né? Eles definem que todas as interações externas eles são mocadas através de um que ele chama de test doubles. Tá? Ou seja, qualquer chamada externa, eu não vou fazer a chamada externa. Eu vou chamar esse cara, que é um test double mock, um dummy server, ou o que você quiser chamar, e esse dummy server vai fazer as vezes do cara externo para mim. Tá bom? Então, esse cara, que é esse test double, ele vai representar o serviço externo. Mas, Pedro, você pode perguntar, se eu fizer um teste dessa forma, pode ser que esse double que eu criei, ele não represente bem aquele cara que eu estou testando, né? Ele esteja representando de maneira errada, né? Ou ele não represente o que aquele sistema pode realmente responder para mim. Então, por isso também tem uma terceira definição que chama contract test, ou seja, testes de contrato. Porque eu tenho que definir um contrato para esse cara. Né? No caso que eu estou falando de sistemas externos, eu posso ser contrato, pode ser um monte de coisa, certo? É só uma forma que eu garanto que eu garanto o máximo possível, né? Que aquele cara que eu estou criando como double, ele responde de acordo com aquele serviço externo que eu estou tendo que conversar. Então, nesse caso aqui meu, né, eu estou falando de um serviço externo que responde no API REST, que retorna JSON, tá? Mas eu poderia estar falando de SOAP, né, Web Service SOAP, quem que lembra de Web Service SOAP aí, galera nossa das antigas, né? Então pode ser SOAP. Ou simplesmente pode ser uma chamada de função, se a gente estiver falando de códigos ou de um grande monolito dividido em submonolitos, né? Aquela história do monolito
do monolito bem dividido, bem separado. Então a gente pode considerar também qualquer interface entre a parte do sistema que você quer testar e a outra parte, a gente também pode chamar de contrato aqui. Pode ser uma interface Java, né, nesse caso. Então, assim, é importante que a gente defina isso bem. Então, dadas essas 3 definições, vamos começar colocando as nossas dicas aqui. Afinal de contas, são 5 dicas, certo? E a dica 0, ou seja, não vou entrar aqui, eu sei que tem gente que gosta de começar com 0, começar com 1. A dica 0 aqui, eu não estou contando, todos os integration tests, ou todos os testes de integração, devem ser automatizados, beleza? Eu não estou falando aqui de nenhum teste que é teste feito manual, tá bom? Você vai lá, você cria o post, você verifica se o resultado deu certo. Não tô falando desse cara. Tudo aqui tem que ser automatizado, beleza? Eu tenho que mandar a pipeline rodar e roda, tá bom? Então, não vou nem entrar nessa discussão aqui, tá bom? Aí, então tá. Agora, realmente, o primeiro teste. Os testes de integração devem ser o mais black box possível. Por que isso é bom? Cara, isso é bom porque eu defino muito bem o que eu estou testando. E isso é bom porque se acontecer algum erro nesse teste, é muito provável que esse erro seja por causa do meu código. Tá? Porque acontece muitos casos em que eu estou lá rodando o teste. Se eu acesso o sistema interno desliga, por qualquer motivo, o meu teste dá um erro e a culpa não é do meu código. A culpa é que o negócio desligou. Sabe? Então é importantíssimo que a gente não tenha essa dependência quando está rodando teste automatizado. Sabe? É importantíssimo. Então, eu estou chamando de iTests aqui, tá? Só para não ficar muito grande no slide. Mas eles devem ser o mais black box possível. O que significa agora em termos do meu sistema? Ó, o meu sistema, ele é um black box. Eu tenho as entradas nele aqui em vermelho, eu tenho as saídas dele aqui em verde, e as saídas dele são saídas que vão para sistemas externos, para serviços de monitoramento, para sistemas internos, tá? Então, eu vou fazer testes que verificam essas entradas e essas saídas. Por isso que ele é black box. Né? Ah, mas o sistema tem um monte de classe internamente? Não, eu estou fazendo um teste de integração. Quero integrar o sistema inteiro, quero ver inteiro como ele está funcionando. E o resultado tem que ser as entradas e as saídas. Beleza? Dica 1. Dica 2. Testes de integração não devem acessar as APIs externas. A gente já tinha comentado sobre isso, mas deixando isso bem claro. Para que a gente faça isso, obviamente, o que eu vou precisar? Vou precisar de doubles. Ah, Pedro, fazer doubles é difícil. Cara, depende de como você vai fazer. Tem forma mais fácil e forma mais difícil. Né? No meu caso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou criar um double que impede o meu sistema de acessar os caras externos. Na realidade, ele vai acessar esse double e esse double vai se comportar como eu quero para o meu teste. Qual que é a grande vantagem disso? Né? A vantagem é que eu posso fazer ele se comportar do jeito que eu quiser. Né? Porque o meu teste, de acordo com o que o meu sistema vai esperar que seja o comportamento do sistema interno. Certo? Então, eu criei um teste aqui, um código para vocês darem uma olhada. Ó, esse código aqui, ele é um código de caso de teste unitário em Python, tá? Ele pega uma resposta mock, tá vendo na linha bem vermelhona aí? Né? Eu criei um sample, né? Um exemplo de mock de uma resposta que deu tudo certo nesse teste, tá? Aí na linha 16. E vou fazer, então, dizer para o meu sistema que essa chamada foi feita. O retorno dessa chamada é esse mock aí. Quem é que é o double aqui? Perdão, né? Antes de eu falar do double, né? Só para dar um exemplo aqui de como é que é o sample, né? Essa sample é esse cara aqui. Esse sistema News API, ele retorna coisa desse tipo. Como é que eu criei esse sample aqui? Cara, eu fui lá na API, chamei e peguei o resultado. Entendeu? Então é muito importante, tipo, se eu não tenho um contrato bem definido, eu não tenho um JSON schema, eu não tenho um XML schema, um OpenAPI, ou sei lá o que você queira de contrato nessa coisa, você vai ter que fazer o seu.
Tá? Eu estou definindo que o contrato, eu fui lá, peguei o contrato e defini aqui mais ou menos um exemplo que eu acho que vão ser ok para mim. Tá? Então, eu coloco isso no meu teste. E aí, o que eu faço? Uso essa outra API chamada Responses API. Né? Essas responses é uma API que ela consegue mocar qualquer chamada de requests para fora no Python. Então, ela é uma API sensacional. Se você olhar o decorator lá em cima na linha 12, ele ativa esse responses, ou seja, ele faz com que a minha API pare de fazer a chamada externa efetivamente, e esse responses é o cara que vai fingir que vai responder a chamada da API externa. E se você olhar lá na linha 23, a linha 23 é onde eu efetivamente faço a chamada agora já com o meu terceiro mocado. E aí eu verifico nas linhas 27 e 28, eu verifico se o status foi 200 e se as respostas estão de acordo, tá? Mas eu posso fazer um monte de verificações importantes, sei lá, quantas chamadas eu fiz, se eu fiz para a chamada URL correta, etc, etc, etc. Eu posso fazer aí uma série de outras verificações usando essa ideia desse mock, tá? Mas não apenas a ideia, esse mock do caso de sucesso eu tenho que testar, né, galera? Lembra? Dica número 3. Os testes de integração devem testar casos de erro. Como é que eu sei quais são os possíveis casos de erro, Pedrão? Claro, eu olho a documentação, ou eu vou lá e faço um monte de testes e verifico o tipo de erro que pode acontecer. Enfim, ou, cara, eu entro no suporte dos caras e pergunto, porque afinal de contas, é um sistema seu, cara. Se você não tem documentação correta, se você não tem contrato, pergunta para os caras, sabe? E aí eu crio isso no Double, certo? Ora, aqui eu tenho um exemplo de código para vocês verem também. Tá vendo? Eu vou ter exemplo de código para tudo, viu, galera? E não se preocupe, esses códigos estão no GitHub, tá? Eu vou passar daqui a pouco para vocês. Então, assim, olha aqui a diferença. Eu agora tenho um sample de um código que deu 401. Eu já sei que a API dá 401, eu poderia verificar outros e tal, né? Esse sample, deixa eu mostrar aqui, né? Opa, não coloquei. Não tem problema. Ele é um resultado que dá o 401, né? E eu coloco na minha Responses API que o status que vai retornar agora é 401. Olha que importante. Eu consigo fazer com que o meu double responda todos os status, qualquer status que eu gostaria. Então aí eu sei exatamente como é que o meu sistema vai se comportar. Porque se você notar aqui, eu tenho que o meu double responde 401, mas o meu status code final, lá no meu assert aqui, ó, verify the response data, né, esse assert aqui, ele está com o status code 400. Ou seja, a minha chamada para a API externa deu resultado 401, mas o meu retorno como serviço black box para o meu cliente é uma resposta 400. Isso é muito importante. Definir o que o seu serviço vai responder caso alguma API gere tipo de erro. Né? Então aí você consegue, com um double, você consegue isso de maneira muito fácil. Só dizer, ó, retorna 401 aí e deu. Eu poderia fazer o teste do 500, eu podia fazer o teste do 400, eu podia fazer um monte de outros testes aqui e garantir que o meu sistema está respondendo do jeito que ele deveria responder. Beleza? Então tá. Número 4. Tá? Dica número 4. As testes de integração devem verificar se os dados para monitoramento, logs e alarmes estão sendo enviados. Olha, eu vou dizer para vocês o quanto isso salva a nossa vida. A gente tem que garantir que mesmo que eu fiz tudo certo, meu sistema está todo funcionando, ele responde todas as mensagens de erro, eu consigo ver isso. Eu consigo saber isso. Então, no meu caso aqui, que eu dei de exemplo, ó, eu coloquei aqui, ó, lá embaixo, tá vendo a seta vermelha aí? Lá embaixo eu fiz um mock do log, né? Como é que esse mock login faz? Eu usei a API de mocks do Python, né? Que tem esse decorator chamado patch lá em cima. Lá em cima eu disse que, olha, eu quero fazer um patch desse News API login e grava tudo que for chamado para esse cara aí nesse objeto chamado mock login. Né? O que esse objeto está fazendo? Está gravando todas as chamadas ao log que eu fiz. O que eu estou verificando nesse meu teste do 401? Eu estou verificando que o meu log de erro
foi chamado uma vez, dado que deu um erro. Tá vendo lá embaixo chamado erro assert called once, certo? Então ele foi chamado uma vez na função de erro. Eu poderia colocar um info assert called once pro outro teste lá. Eu acho que eu coloquei. Só aí, vamos dar uma olhada, né? Ó, eu coloquei lá embaixo, ó. Ah, eu coloquei lá embaixo, eu coloquei garantir que o erro não foi chamado. A última linha desse cara aqui, ó. Erro assert not called, né? Tá vendo? O erro não foi chamado quando tá tudo certo. Então é essa que é a ideia aqui. Então é muito importante. Que aí tem várias pessoas que são interessadas nisso, né? Se você tem o pessoal que está monitorando o seu sistema, tem o pessoal de produto que está esperando, por exemplo, chamadas de amplitude, tem e tem, sei lá, você mesmo no sábado à noite que precisa saber o que está acontecendo com o seu sistema que está dando erro, certo? E aí, então, falando de sábado à noite, né? O que aconteceu naquele fatídico sábado? Né? O sistema externo basicamente mudou levemente o contrato. Na realidade, foi uma configuração que você podia fazer no sistema externo que variava um pouquinho a resposta que ele dava. E foi feita uma mudança dessa na sexta-feira, né? Imagina. Lógico que não foi uma mudança do meu sistema, foi uma mudança lá na configuração daquele sistema. E aí o que aconteceu? Os nossos casos e os válidos continuavam ok, mas os casos inválidos estavam sendo interpretados como válidos. E era esse que foi o grande pau de tudo aqui, né? E aí você diz assim para mim, nossa, Pedro, e aí, né? O que você faz nesse caso? Cara, então a última dica que eu vou dar então para esse nosso caso, melhoria contínua. Ou seja, deu um problema, conserte e melhore. O que a gente tem que fazer então? Apaga o fogo, tá? Naquela hora você tem que resolver o problema. Sei lá, desliga, faz o que tiver que fazer, né? Apaga o fogo, não deixa mais o sistema vazar, certo? Uma vez que você fez isso e conseguiu resolver o que aconteceu, descobrir, resolveu, melhore. Melhoria contínua. Crie um novo integration test. Crie um novo contract test para esse caso, sabe? E garanta que agora para esses casos e outros que você porventura pense nessa história toda, você crie novos testes para isso e garante que seu sistema vai se comportar da maneira correta. No meu caso, nesse fatídico sábado de carnaval, a gente teve reuniões com a empresa terceira para saber o que, primeiro para saber por que mudou, por que não, o que poderia fazer para mudar, o que outro tipo de modificação podem acontecer, e a gente anotou tudo isso e criou outros testes, sabe? Melhoria contínua. A gente aumenta a nossa cobertura de testes, a gente aumenta a nossa capacidade do sistema de responder de acordo com formas diferentes de problemas e a gente consegue, então, se defender do que está acontecendo, né? Então, assim, aí se você perguntar para mim, Pedro, e aí, você, então, com essas dicas, você garante que eu posso fazer um deploy na sexta? Ah, bem, eu tenho aqui tem um site muito bom, não sei se vocês já viram, chama Should I Deploy Today? Esse should I deploy, devo fazer deploy hoje, né? Devo fazer deploy hoje, você chama ele em determinados dias, na hora que você entra, ele dá uma resposta. E eu fui lá no sábado, fui lá na sexta-feira, para ver o que ele fala do should I deploy today na sexta. Ele fala assim, bota o vermelhão nessa cara, né? Não, por favor, não faça isso, né? É uma brincadeira, claro. Esse site é um site de muita brincadeira. Claro que se você puder não fazer o deploy não faça. Mas garanto para você que seguindo essas dicas, se você tiver que fazer o deploy na sexta-feira, você vai fazer com muito mais confiança. Né? Eu mesmo, nesse mesmo sistema aí, por mais que ele tenha dado esse problema aí no sábado, né? Eu já fiz vários e vários deploys na sexta-feira nele, né? E sempre com muito mais confiança, porque quanto mais testes a gente tiver que garantam o comportamento desse sistema, mesmo perante coisas que não estão sob o teu controle aconteçam, você fica com muito mais confiança para fazer, certo? Então,
Você faz depois da sexta, Pedrão? Se eu precisar fazer, eu faço, não tem problema nenhum. Mas, né, eu deixo com vocês aí a sabedoria do Should I Deploy Today. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Eu vou deixar aqui os meus contatos para vocês acessarem, tá bom? O código dessa palestra, o código do GitHub está lá no meu GitHub Testing Examples, beleza? Eu tenho aqui também 2 e-books gratuitos que eu deixo, que eu criei recentemente. Esse Python para Java Developers é bem um handbook. Eu tive que aprender Python, sou um desenvolvedor Java, tem 20 anos, né? E tive que aprender Python muito rápido e esses deparas são importantes para conseguir aprender cada vez mais rápido, já que você já sabe Java, aprender Python é para ser rápido, certo? E também eu tenho um outro e-book aqui, se devo aprender Java em 2023, para quem está querendo começar aí, quem tiver interessado está aqui no nosso QR Code, beleza? Então fiquem aí à vontade. Eu abro então agora para perguntas. Na realidade já podia fazer perguntas à vontade, mas aí eu deixo aí para perguntas. Tem alguma pergunta, mestre? Muito obrigado pela palestra, ela foi muito elucidativa. Eu percebi que o teste de integração, embora seja de um mundo bem específico, né? Eu estou trabalhando ali com integração entre APIs REST, as regras elas são bem genéricas, elas estão alinhadas com o que se pratica para quando eu estou como quando eu estou trabalhando com objetos que estão rodando no mesmo processo, e por aí vai. Uhum. Eu fiquei só em dúvida, talvez foi por falta de traquejo com esse framework de integração. Ficou claro para mim ali onde. Mas é mais detalhe de implementação mesmo, não é, não é dúvida com relação a nenhum tópico, porque, como eu disse, foi muito claro para mim. Mas onde é que está especificado que, olha, aqui eu não vou usar o serviço, eu não vou fazer chamada para o serviço original, eu vou fazer o serviço para o meu mock. Tu Sim. comentaste lá que tinha a ver com um decorator. Sim. Mostra aí. Deixa eu pegar esse aqui que é o sucesso. Né? Ok, olha, esse cara aqui, ó, o decorator da linha 12, tá vendo? Ele é o decorator desse módulo responses, esse método activate aqui. Esse método activate, o que ele faz? Ele altera, né? Ele altera chamadas da API de requests, né? Lembra que a gente está falando aqui da API de requests? Cadê? Ó, tá vendo aqui na setona? Né? A API de request ela faz um get, ela diz aqui eu faço um request para fora, tá? É uma API muito básica do Python, então todo mundo usa ela para fazer request para fora. E o que acontece é que essa API ela altera o comportamento desse request, tá? E aí a gente então consegue, como na linha 19 aqui, a gente consegue dizer para ela, olha, se tiver uma chamada do tipo get, que é no caso esse primeiro comando aí, responses get, para essa URL aqui, se você olhar tem a newsapi.newsURL, né? Se você tiver um get para essa URL numa chamada do request, você retorna esse mock response. No caso aqui eu não passei o status code porque o status code é 200, mas quando eu passo o status code eu digo que status codes eu quero que aquele retorno também seja, que nem aconteceu aqui, né? Em que eu mudei o status por 401. Ou seja, esse responses aí ele vai fazer o match entre o get, né, a chamada HTTP e a URL que eu chamei, tá? Então ele faz esse match aí, é um match bem espertinho, inclusive. Quando ele não acha, né, você vai ver lá no teste, ele vai reclamar. Ele vai dizer assim, olha, eu recebi uma chamada para essa URL aqui com esse comando, mas eu não achei na minha lista de response o que eu tenho que responder para esse caso, né? Então quando você diz para o sistema que você está fazendo um mock e você não dá para ele o mock que você precisa fazer, ele vai reclamar, tá? Então é realmente como você falou, é essa API que funciona essa API, é esse framework que funciona dessa forma. Mas e ele funciona muito bem para esses casos que a gente está fazendo APIs de REST.
né? Mas, como você mesmo disse, pode ser qualquer coisa. A ideia é que eu tenha alguém que faça o papel de double e consiga responder isso para mim, né? E pode ser tão complicado quanto você criar um servidor novo só para fazer isso, né? E ter que subir esse servidor enquanto você subir os seus testes, tá? Mas essa API do Python ela é muito útil e tem uma muito equivalente a essa no Java também que eu achei recentemente. Eu não vou me lembrar agora, né? Mas tem, se a gente procurar, a gente acha. O que importa é que na hora que eu entendo esse conceito, eu sei o que eu vou procurar. Né? Minha APIs externas são REST, eu procuro doubles para REST. E aí eu consigo fazer isso de uma maneira bastante interessante. Por exemplo, teve um outro caso que eu fiz. A gente estava usando uma API que tinha um contrato com OpenAPI. Né? O que a gente fez? A gente criou um client OpenAPI com aquele cara. E aí a gente também, no OpenAPI, a gente criou a gente criou respostas a partir do OpenAPI. E mesmo a API do OpenAPI permitiu que a gente usasse o responses como o double, né? Para aquele cliente gerado pelo OpenAPI, sabe? Então, realmente é bastante útil, assim. Beleza? Certo, mais uma pergunta. Beleza, a gente tem aquele mundo das ideias onde não, a API a API do terceiro vai estar documentada legal. Olha, para esse range aqui, eu vou receber essa resposta, esse status HTTP aqui, beleza. E na tua experiência? Não, agora é a vida na selva. Eu queria saber como é que tem sido tua experiência com relação ao documentação dos terceiros. Cara, a experiência é sempre a pior possível. O que acontece no mundo real, né? A gente às vezes tem, por exemplo, sistemas que já são bastante evoluídos, né? Então você tem lá APIs de terceiro que são bastante conhecidas, elas normalmente têm uma vasta documentação. Sei lá, os meus monitoring service, por exemplo, a gente está usando o Datadog lá. A Datadog é um sistema fantástico, está tudo bem definido. Eu acabo não tendo problema nenhum, né, com nenhum tipo de chamada retrocompatível e nada. Eles têm uma SDK toda pronta, a gente consegue mocar a SDK inteira e ficar bem tranquilo de trabalhar, né? Tem outras APIs grandes, né? Sei lá, grandes bancos. Eu tive contato com a API do Itaú, né? Eu nunca tive problema nenhum, com nenhum tipo de problema de retrocompatibilidade com a API do Itaú, né? Minto, eu tive. Teve uma vez que. Só que o que aconteceu? Isso é interessante lembrar essa história agora, você falou, né? O Itaú ia mudar um pouquinho da API lá que a gente estava usando, API de pagamento. E aí eles mandaram um e-mail um mês antes, não mais, um tempão antes, dizendo: nós vamos mudar essa API para a versão 2. Então se preparem. Aí não sei quantos meses antes eles mandaram: olha, a API versão 2 está disponível para testes. Quando deu um mês antes eles disseram: olha, nós estamos mudando a API para a versão 2. E aí no dia que eles mudaram, hoje nós estamos mudando para a API da versão 2. Né? Ou seja, a API do vencedor já estava disponível para a gente ter trocado há bastante tempo. E a gente trocou, deu tudo certo. Né? Isso você vê a diferença quando você trata de um pessoal que está bem maduro. Né? Agora, eu tenho tratado com outras startups. Tipo assim, a API de terceiro, mas nós somos uma startup, a API de terceiro é uma startup que também está evoluindo o produto dela. Imagina que a documentação é a tristeza. Tristeza. Documentação é tristeza. E aí o que acontece? Você acaba precisando ter um contato muito grande com ela, com a terceira. Então você acaba tendo que entrar em contato com o suporte. Eu lembro, não só nesse trabalho de agora, mas no anterior também, a gente tinha canal no Slack para falar com os caras, entendeu? Então o canal no Slack para você conversar com os caras diretamente, tirar dúvida e perguntar, né? E aí principalmente durante os períodos das integrações, ou se de repente acontece algum tipo de erro aqui e ali, você entra de novo e pega mais informações. E é isso que eu digo na dica lá, melhoria contínua. Cada vez que você pegar informação que você não tinha antes
e os caras nunca tinham dito para você, muitas vezes você pensa, diz, meu, por que esses caras não falaram isso aqui antes, sabe? Muitas vezes eu passei por alguns problemas desse tipo, né? Mas, toda vez que você pega informações, você cria esses testes de integração usando esses caras, cara, o seu sistema vai ficando cada vez mais robusto. E mesmo que você encontre erros, você tem bons monitoramentos, sabe? Você consegue agir rápido o suficiente quando esses monitoramentos conseguem, quando os alarmes apitam para que você atue, sabe? Que nem foi o caso aqui. O alarme atuou. E aí, tem coisa acontecendo aqui que não deveria estar acontecendo. E o sistema não estava caindo. O sistema estava funcionando. O que era pior, né? Funcionando errado. Então, ter monitoramento do sistema depois que o sistema entrou em deploy é fundamental aqui. Fundamental. E aí, claro, independe se você faz deploy na sexta ou não. Depende do quanto você se preparou para ter, para encarar coisas diferentes que possam acontecer. Durante a tua apresentação, tu falaste uma coisa que eu não sei se eu entendi certo. Que tu tem a primeira que quando eu vou fazer os meus testes que dependem de um terceiro, primeira estratégia é eu vou ler a documentação do cara. Caso a documentação do cara não esteja lá ok, eu vou perguntar para ele. Vem cá, quais são os tipos de resposta que eu espero da tua API? Quais são os erros que ela dá? Para eu tratar do meu lado, dos erros conhecidos, quando der, sei lá, vamos dar um exemplo tosco aqui, um erro de passing, um erro de não sei o quê, fora do range, beleza. E em algum momento eu entendi que existe uma terceira estratégia que é tu mesmo descobrir, explorando a API. Tu já tiveste que chegar nesse nível de faca na boca? Com certeza. Né? Porque, cara, querendo ou não, você vai perguntar essas coisas para os caras. Se você só consegue realmente tirar as informações, em todos os detalhes das informações que você precisa, se você souber o que perguntar, sabe? É muito comum os caras, eles não são proativos em te explicar as coisas. Tá? Eu não sei se isso é uma questão cultural, né? Mas eu notei, por exemplo, trabalhando com algumas pessoas de fora, né, que essa coisa da objetividade, ela é cultural, né? Então você pergunta, a pessoa te responde. E se você não perguntou outra coisa, não vai responder outra coisa, ela vai responder aquilo que você perguntou, sabe? Então para quê? Para que você seja o mais objetivo, mais produtivo, mais rápido na resposta. Se você pergunta uma coisa, a pessoa te responde. Isso, como, de novo, é cultural. A gente aqui no Brasil é preocupado com a coisa. Não, mas veja bem. Não. Você pergunta, o cara responde. Eu já vi isso em casa Latino, né? aqui. Isso é coisa de latino. Esse negócio de veja bem é coisa de latino. Galera lá que é objetiva, você perguntou, ele responde. Então, para você perguntar e a pessoa responder, você tem que saber o que perguntar. Então, algumas coisas você já sabe. Tipo, se não tem na documentação os tipos de erro que acontece, porra, cara, tipo, como você me responde 404, 400, não sei o quê, quando tem, quando não tem, quando eu mando um número errado, quando não sei o quê. Se não tá na documentação, essas coisas básicas você já pergunta todas, assim, né? O que acontece? Por exemplo, tem muito caso que tá lá, o caso feliz aparece, mas não te dá, por exemplo, qual que é o exemplo, sample data, lembra do sample data que eu tava mostrando lá? O que vem no sample data quando tem uma mensagem de erro? E muitas vezes é diferente. Quase sempre é diferente. E às vezes vem padronizado para todos os erros em todas as chamadas naquela API, às vezes não. Então você precisa. Aí você acaba sem saber. Às vezes eu simplesmente vou lá e testo. Tipo, eu mando um número errado, mando não sei o quê, mando sem um negócio, mando sem um dos fields, sabe? Tipo, fazendo aquela coisa que nenhum. Um tester. Isso como se preparar para fazer a lista do que perguntar, já é tema para uma palestra à parte, cara. Vou lá, é mesmo, viu? Dá para criar um negócio desse, né? E é mesmo, é um tema que você pode puxar. É claro, isso tá na. O quê? É uma coisa que você. Da sua vida, né? Da sua experiência. E quanto mais rápido você consegue fazer isso, mais rápido você implementa as coisas, né? E tem sempre essa correria de você implementar.
Às vezes você faz, você até mesmo se prepara para perguntar, manda um monte de pergunta e os caras demoram para responder. Aí você tem que escalar com alguém mais poderoso, com alguém que foi lá o dono do negócio. Às vezes eu chegava pra minha chefe e dizia, ô chefe, o cara não responderam. Eu preciso saber isso aqui. Aí ela ia lá e botava naquelas reuniões que tem, né, entre os customer, né? Relação entre como é? Terceiro e cliente, né? Então aí tem as reuniões específicas lá, e aí, aí botava lá na lista, olha, preciso saber dessa informação aqui, para poder fazer a minha integração aqui do lado daqui. Não que. Aí eles sempre perguntavam, mas isso aqui tá bloqueando você de implementar? Aí eu falava, não, não tá me bloqueando de fazer. Está me bloqueando de fazer com segurança. De me permitir fazer esse deploy na sexta-feira, sabe? Enquanto eu não soubesse a pergunta. Uhum. Né? Então, assim, o mundo real não é perfeito. É por isso que tem a melhoria. Por isso que a melhoria contínua é fundamental. Porque muitas vezes você descobre essa parada no, na selvageria ou no sábado de carnaval à noite. É assim. Então você não tá. Nesses casos, você não tá. Não depende de você fazer deploy na sexta. O problema não foi seu. Né? Brincando com a frase. Né? É uma coisa que você não sabe. Cara, aconteceu essa semana de novo. Um outro caso. Aí que diabos aconteceu? Foi um teste que ainda era interno, não tinha aberto ainda para produção. A gente simplesmente parou de funcionar e a gente falou: o que aconteceu aqui? Aí eu fui olhar e falei assim, cara, tá diferente esse negócio, não tá igual como tava antes. Né? Aí eu fui ver, era um bug lá na API do terceiro. Era um bug. Não era nenhuma mudança de contrato, nem nada. Não foi nada que eu precisei fazer do meu lado aqui. Né? Aí eu perguntei, vem cá, quando foi que vocês deployaram isso aí? Ela foi sexta-feira passada. Piadinhas à parte, yeah. Mas, cara, é isso. Assim, querendo ou não. E nesse caso, a gente realmente não tem o que fazer. Né? Tem que entrar em contato com vem cá, o que aconteceu? Era um bug do lado deles. Coisas que acontecem. Né? Mas, enfim, quanto mais. E nesse caso, realmente eu não tinha o que fazer. Eu não tá. Era erro 500 mesmo. Tipo, como é que você se defende erro 500? Você não se defende, né? Você só monitora. Você só monitora. Você, opa, tem esse cara aqui, tá dando erro 500. Uma coisa errada, liga pro cara. Né? Erro 500, você liga pro cara. Né? Mas Mas assim, é bem, como posso dizer, bem trabalhoso. Você acaba tendo que ter esse contato bem junto aí com seus terceiros. Antes eu trabalhava lá na empresa anterior, né? E tinha um marketplace, você tinha você era um marketplace, você vendia para outros, né? Então você tinha, sei lá, trocentas integrações com outros. Imagina, se lidar com trocentas integrações. É esse tipo de problema o tempo todo. Né? Às vezes o sistema do cara parava de funcionar. Eita. Aí começa a dar timeout para todos os lados. Aí você tem que se defender dos timeout. É outro problema. Esse é outra palestra. Uhum. Mas é bem legal, assim. Tem bastante casos bacanas. Excelente. Bacana. Bem, eu acho. Contando o tempo, que eu acho que deu, né? Sim, deu sim. Eu Eu me vou. estendi, eu estendi por conta das perguntas mesmo. Não, claro. E é isso que vai acontecer no final das contas. Beleza, eu vou. Então tá bom, muito obrigado. Obrigado a você que assistiu até agora aí, ó. Quem gostou aí, dê o seu like, se inscreva aí no canal, né? E fica ligado aí que cada vez que a gente for dar outras palestras por aí, a gente vai estar sempre disponibilizando todo mundo aí. Valeu, Ed. Muito obrigado pela sua Obrigado, presença, valeu. querido, pelo seu apoio. Valeu. Obrigado a você.